obesidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença causada pelo excesso de gordura no organismo. A obesidade é considerada um problema de saúde pública devido à sua alta incidência na população em geral. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, dos 6 bilhões de habitantes do planeta, 23,4 estão com excesso de peso. No Brasil, calcula-se que 40% da população esteja acima do peso normal. Hoje no Cidadania em Pauta vamos falar sobre a obesidade na adolescência. O nosso convidado é o médico endocrinologista Ísio Carvalho de Souza. Queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, esses números que eu falei, 40% da população brasileira está acima do peso, isso é uma realidade ou esses dados já mudaram? Bom, esses dados já pioraram um pouco, infelizmente, né? O Brasil vem acompanhando essa epidemia mundial que é a obesidade. Os últimos dados do Brasil são agora fresquinhos, agora de junho de 2010, onde quase 47% da população está acima do peso, com sobrepeso. Quer dizer, isso é um número alarmante, a meu ver. E como médico, como o senhor vê esse número? Bom, a obesidade ela deixou de ser encarada apenas como uma questão estética, social, vamos dizer assim. Ela passou a ser encarada mesmo como um problema de saúde, né? Mesmo que aquela pessoa se encaixe naqueles perfis que são critérios que existem de obesidade, ela tem uma longevidade, uma qualidade de vida pior e tem maior risco de desenvolver doenças mais precocemente, como diabetes e até mesmo o próprio câncer, por exemplo. A gente ouve falar que hoje crianças estão apresentando doenças de adultos. Isso é uma verdade? E, talvez seja a faixa etária mais preocupante, porque é a faixa etária que percentualmente está havendo maior crescimento proporcional e, na verdade, a gente sabe da correlação muito forte, estreita, entre o ganho de peso na infância e o ganho de peso e a obesidade futura, né? Uhum. Então, uma criança com adolescente que se torna obeso e provavelmente vai ter dificuldade com o peso o resto da sua vida. O que colabora para essa obesidade? São os hábitos alimentares, é genética, o que pesa mais? Essa resposta todos nós estamos ansiosos para descobrir. É a chave da questão, né? É verdade. Então a gente acredita que os dados demonstram que é uma doença multifatorial. O ser humano tem vários problemas conhecidos hoje de ordem genética, hormonal, mas a gente acredita mais mesmo na questão da mudança sociocultural que está acontecendo, né? As crianças refletem isso muito bem, que é a questão da tecnologia, como o computador, o telefone, celular, a questão dela brincar menos, ter menos uma privação de liberdade, vamos dizer assim, em relação à questão da violência. Então, está havendo muita mudança mesmo, mais de âmbito de hábitos mesmo. Sedentarismo, né? O sedentarismo é estritamente tudo. A criança, hoje em dia, ela tem dados aí demonstrando que o maior número de horas na frente da televisão, vamos dizer assim, ou de qualquer outro meio, como computador, joguinhos, etc., maior a chance dela se tornar obesa. Bom, além de estar parada, né? Sim. Inerte, ainda tem um caso que você comendo, por exemplo, fazendo outra atividade, você nem percebe o tanto que você come, né? Bom, comer é muito bom, né? Então a criança, ela tem essa questão da ansiedade hoje em dia, que é muito falada, porque você tem vamos dizer, uma criança, um adolescente de 12 anos na frente de uma televisão, com a questão da cobrança escolar, da privação de liberdade e tudo mais. Então, assim, tem muita energia nessa fase, os hormônios estão à flor da pele. Então, essa questão multifatorial da questão das relações conjugais, o pai e a mãe que também trabalham, a mãe hoje sai de casa para trabalhar com muita frequência, os dados estão aí para mostrar isso. Então, isso gera uma situação de insegurança, e o comer talvez preenche esse espaço. É o prazer, né? Né? E o comer dos alimentos que são altamente palatáveis, e calóricos e problemáticos ao mesmo tempo, que são o açúcar, a gordura, etc. Bom, a gente tem essa tendência a gostar das coisas que são engordantes, vamos dizer assim, porque elas são mais gostosas mesmo ou porque a gente acostumou a comer essas coisas? Bom, é uma questão cultural, mas mesclada também a questão de coisas que a gente conhece hoje em dia em relação ao centro da fome, do apetite e do comportamento.
Então, existe uma relação comprovada, por exemplo, entre a serotonina e a ingesta de carboidrato, por exemplo. O chocolate, por exemplo, é gritante. Nós que lidamos com a questão do controle do peso, da obesidade hoje em dia, o número de pessoas compulsivas em relação ao chocolate. Quer dizer, o chocolate deixa feliz porque libera... Sim, e naquele momento de infelicidade ou de preocupação, de ansiedade, o chocolate é o calmante imperceptível, aquela situação que a pessoa passa a procurar e fazer de forma imperceptível. E se a pessoa talvez não saiba, mas 100 gramas de chocolate ou leite são 500 calorias. Então, 500 calorias é uma quantidade para uma criança proporcional muito alta. Uhum. Quanto que uma criança, um adolescente, deve ingerir de calorias por dia? Claro que depende de como a vida dele também, mas assim, vamos dizer umas crianças sedentárias. Assim. É muito difícil dizer isso, é uma questão muito individual. A criança vai depender muito de muitos fatores, a questão do dia a dia e tudo mais. É muito difícil dizer isso assim, de uma forma geral. E tem calorias que são benéficas e maléficas? Essa é uma dúvida que é frequente, né? Acreditamos que as calorias são calorias. Na verdade, o que mais conta no final é o número de calorias ingeridas. Mas a gente sabe que existem calorias que não fazem tão mal à saúde, como, por exemplo, o azeite, por exemplo, é um alimento saudável, muito conhecido. Calórico. Mas extremamente calórico. Então, mas a gente dá prioridade mesmo para a ingesta calórica, principalmente, mas nunca deixando de lembrar da qualidade dos alimentos, lembrando que, por exemplo, os alimentos naturais, as frutas, verduras, legumes e os alimentos integrais são a regra. Uhum. Mas, por exemplo, se eu ingerir 500 calorias desses alimentos saudáveis, vamos dizer assim, que são os legumes, as frutas, né? Os integrais, sim, e 500 calorias de chocolate, quer dizer, há uma diferença no organismo. Sim, existe uma diferença porque o chocolate vai ter o açúcar e vai ter a gordura saturada do leite. Então, para aquela criança que já tem algum distúrbio, como aumento de colesterol, que é cada vez mais frequente, aumento de triglicérides, essa criança ela deve ser, ela vai ser prejudicada em relação a isso, não tanto em relação ao azeite. Isso é muito importante. Mas em termos de peso, que é o principal, ela vai ser pouco, não vai ter praticamente nenhuma diferença. Uhum. Como que os pais podem incentivar os filhos a uma alimentação balanceada? Bom, a primeira coisa que os pais podem fazer é o exemplo, né? O exemplo é fundamental e na verdade, o ambiente familiar é fundamental. Aquele ambiente em que há uma tranquilidade na relação conjugal, aquele ambiente que a mãe está mais presente, e que há também uma questão disciplinar, porque a alimentação também é uma questão disciplinar, né? Na alimentação é como a gente faz na vida, tem coisas que a gente não pode fazer, que a gente não tem que fazer e não gostaria, mas faz esse mesmo trabalho todos os dias, tudo. Na alimentação tem que haver uma disciplina também, não se pode comer tudo, apenas o que gosta, tem que fazer, às vezes, algumas privações e se esforçar para comer determinados tipos de alimentos, que a criança cada vez, por exemplo, come menos feijão no Brasil, cada vez menos, e é um alimento tão importante na alimentação do brasileiro. Uhum. Bom, ser obeso na infância é sinal de que a pessoa vai ser obesa quando adulta? Com certeza, isso é um dado fundamental. A criança, a qualquer momento da vida dessa criança que ela apresentar um ganho de peso por algum estresse, por exemplo, os pais que se separam, alguma coisa assim, ela vai ter sempre esse problema. Mesmo que ela perca peso, se ela não se cuidar, se ela não tiver uma questão duradoura de modificação do estilo de vida, ela vai ter problema sim. Quer dizer que o fato da criança ou do adolescente que passa por um problema, tem um problema psicológico, alguma coisa que afetou emocionalmente ela engorda. Mas quer dizer que sempre ela vai ter esse tipo de... Sim, o ser humano tem alguma coisa que não se conhece exatamente, mas se sabe que existe, que é um marcador vamos dizer assim, de privação. Quer dizer, se aquela criança teve algum problema de privação de alimento, ou então ganhou-se peso, o ser humano ele foi programado para ganhar o máximo possível de peso. Vamos dizer que um ser humano chega a 100 quilos e emagreça 30 quilos, qualquer pessoa, ela sempre terá uma tendência à recuperação desse peso. Então, a criança não é diferente. Então,
A tendência é sempre, cada vez mais, ter um percentual de gordura maior possível, que isso significa reserva. Na verdade, o ser humano é um mamífero, né? Então, a gente tem essa questão instintiva dentro de nós e existe uma comunicação entre o tecido adiposo periférico, a gordura periférica, o estômago e o sistema nervoso central. Então, existe uma comunicação muito estabelecida. Agora, como lidar com isso, que é o grande problema. Quer dizer, o corpo, né, o organismo, ele está preparado para que se falte o alimento, a gente consiga sobreviver. Então, Sim. Ele quer estocar a máximo gordura possível. no corpo. Na verdade, hoje, o que a gente tem é, quer dizer, um alimento de fácil acesso, palatável e hipercalórico. Se a gente for lembrar de como seria isso na nossa vida há 200 anos atrás, seria muito diferente. Então, aquela receita que a avó faz muito gostosa, que é culturalmente dentro daquela família, é considerada uma coisa muito gostosa, que era feita uma vez por ano. Hoje, cada vez ela é feita com mais frequência, semanalmente, porque proporcionalmente a facilidade do acesso, né, em termos custo-benefício, em relação à grana e a dinheiro, mudaram bastante. As pessoas mais velhas falam, né, que, por exemplo, um refrigerante era uma vez por ano, que eles tomavam nas grandes festas. Com certeza, né? Então isso é... E isso tem gente, a gente vê muito no supermercado, as pessoas com um carrinho assim, lotado de refrigerante. E, por exemplo, tem alimentos como o refrigerante, que é bastante utilizado, ele é um alimento que não deveria ser tirado. Por exemplo, fala-se muito mal do refrigerante. E a gente vê muita gente tomando todos os dias, né? O refrigerante é um açúcar de fácil absorção, então, e é um alimento altamente palatável. Quer dizer, a criança consegue ingerir em grande quantidade. E o refrigerante geralmente é acompanhado por alguma coisa também que é altamente calórica, que é problemática. Então, o refrigerante, na verdade, a comida americanizada, entre aspas, né? O lanche, que é o hambúrguer com o refrigerante, batata frita, são um grande problema, na verdade, né? Que é a invasão que houve no nosso hábito cultural, porque aquele bom prato de arroz com feijão, uma salada, uma carne, ele deixou de ser praticado, ele está deixando de ser cada vez mais praticado. Cada vez as pessoas estão tendo menos tempo, as crianças a mesma coisa, e estão cada vez comendo menos esse tipo de alimento, principalmente à noite, que é o período em que a família se reúne, que a mãe saiu para trabalhar, ela não vai cozinhar o feijão, ela vai fazer um lanche rápido e gostoso e diferente. Então, essa mudança cultural é o que a gente, no nosso dia a dia, vê e luta tanto para mudar. E esse tipo de alimentação, por exemplo, o refrigerante, ele vicia mesmo? Então, não dá para dizer exatamente se isso acontece. A gente não tem, pelo menos no meu conhecimento, nada que comprove isso. No dia a dia, a gente vê que em relação a qualquer tipo de açúcar, não só o refrigerante, mas a massa, por exemplo, o chocolate e o refrigerante são um grande problema. Porque são mais difíceis de tirar da dieta de qualquer criança e de adolescente, são, né? Principalmente das crianças, né? Porque crianças não entendem tanto assim como os adultos entendem a necessidade do emagrecimento ainda, né? Então, poxa, eu vou ficar doente, mas é daqui a 30 anos, então ela não entende muito bem. Lógico que existem exceções, mas a dificuldade maior é mesmo com os pais e com os avós, né? Que você citou bem, porque essa ideia de criança gordinha é uma luta para a gente que trabalha com isso, porque para os avós, eles acham que a criança tem que comer bastante e coisa, entre aspas, forte, como eles falam, né? Então, até porque as crianças antigamente brincavam muito, corriam muito. Não eram, né, como as de hoje, então o estilo de vida era muito diferente. Eu tenho um pai e uma mãe gordinha, você gordinha? Se você tem a mãe gordinha, 50% de chance do filho ser gordinho. E se tem os dois, 80%. Você faz parte dos 20% magrinha. Então tá. Como vive o adolescente obeso hoje? Eu queria que você me respondesse depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. O Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil.
Hoje o assunto do Cidadania em Pauta é a obesidade na adolescência. E o nosso convidado é o médico endocrinologista Ísio Carvalho de Souza. Bom, nós estamos falando de obesidade em geral, né? Na verdade, né? Vamos falar agora especificamente do adolescente. Que peso tem ser obeso para o adolescente e como vive esse adolescente hoje? Bom, o adolescente é uma fase da descoberta, né? Então a questão da sexualidade está presente, a questão da descoberta, e é uma fase em que a necessidade de uma aceitação do grupo. Então eles são muito mais propícios a desenvolver distúrbios de comportamento, como ansiedade, até mesmo os quadros mais graves, como quadros depressivos, se eles não fazem parte daquele, vamos dizer assim, daquele aspecto de magro, entre aspas, que é cultuado hoje em dia. Extremamente. Extremamente. Cultuado, né? Então, aquele adolescente gordo, ele sofre muito mais em âmbito social com o preconceito. Uhum. Então, e a gente vê isso muito, a questão da timidez, a questão da reclusão, cada vez eles se ligam mais à questão da tecnologia, ao computador, à internet, aos meios de comunicação, porque, na verdade, é uma forma de fugir. Eles deixam de frequentar clube, eles não vão à piscina, eles não se expõem. Cada vez mais. E ficam em casa comendo coisas que não são... Acaba, então, eles ainda comem mais ainda, né? Eles entram num ciclo, que é um ciclo de piora do quadro. Uhum. Então, por exemplo, os meninos, os homens, os meninos, eles sofrem com algumas coisas que são interessantes de comentar, como, por exemplo, a questão da ginecomastia, que é a mama. O tecido adiposo, a gordura, ela tem a capacidade de produzir hormônio feminino. Então, todo menino gordinho tem um pouco de mama, de mamar. Então, que a gente chama de lipomastia ou até mesmo ginecomastia. Isso deve ser motivo de piada, né? Com certeza. Então, na escola ele sofre com isso. Então, ele tem alterações posturais, como fica muito corcunda, protegendo aquilo para não se expor. Determinado tipo de roupa ele não usa, na escola ele não tira a blusa. Então, outras coisas que podem acontecer e acabam colocando esse adolescente no ciclo. Então, assim, além da questão social, que realmente a menina também, a menina tem que ser muito magra, ou, quer dizer, um manequim muito baixo, 38 e tudo, cada vez sendo mais cobrado em relação a isso. Então, as meninas, na verdade, representam percentualmente as que mais sofrem com os quadros mais graves, como a anorexia e a bulimia nervosa. Por exemplo, tem pessoas que nunca vão usar um manequim 38, porque a estrutura até óssea dela não compreende isso, né? Isso não se a sociedade não quer saber disso. Ela estabelece algumas metas que para determinada estrutura que é de herança familiar, ela não vai se comportar nunca. Hoje mesmo eu vi uma propaganda numa revista que me chamou a atenção. A mãe e a filha. Aí a mãe falando assim, estou feliz porque eu estou usando o mesmo número que minha filha adolescente. 38. Mas eu olhei o corpo daquela pessoa, ela não está usando um manequim 38. Assim, não parece, porque 38 realmente tem que ter um quadril bem fino para usar. Então, quer dizer, nossa, ela está feliz, assim. E até a gente está falando de adolescente, mas tem muitos adultos adolescentes, né? Com certeza, né? Que querem estar no mesmo patamar essa comparação filhos. entre a mãe e a filha é uma coisa muito interessante, muito problemática, porque essa comparação, para a mãe ela se sente muito bem, mas para a filha não é muito boa, para a maior parte delas, pelo menos. Principalmente para adolescente, Principalmente, porque na história normal do crescimento do ser humano, uma mulher de 30 anos, 40 anos, ela nunca vai ter a mesma estrutura de uma menina de 15, 14 anos. Mesmo que essa menina já tenha menstruado, que já esteja formada, entre aspas, sexualmente. Porque o percentual de massa gorda de uma mulher de 40 anos sempre é um pouco maior do que de uma menina de 14 anos, porque o ser humano, na verdade, não para de crescer aos 14, 15 anos na puberdade. Ele cresce, na verdade, até os 25 anos. Não na forma estatural, para cima, mas a formação de massa muscular e massa óssea ocorre até os 25 anos, mais ou menos, até os 25 anos de idade. E a gente ouve sempre falar que até os 15, então, aquela pessoa anos, que tem o peso de 30 anos, ela não vai poder pensar em ter o peso quando ela tinha 18 anos. Quer dizer, ela não chegou essa pessoa chegou na sua maturidade, vamos dizer, sim, né? Enquanto que o adolescente. Então, essa comparação para o adolescente é sempre muito ruim. Uhum. E você coloca sobre essa adolescente sempre uma pressão ainda maior do que ela já sofre.
Porque você pode estar certa, a pessoa que tem mais preconceito e cobra mais do próprio em relação ao peso é a própria pessoa que tem. Essa adolescente é a pessoa que mais se cobra. Então a mãe já não precisa cobrar tanto, ela pode ficar tranquila. E cada pessoa tem um jeito de lidar com isso, né? Algumas pessoas acabam ficando mais tímidas, outras acabam se depreciando, né? Eu vejo muita gente que fica tirando sarro de si mesmo. Isso também não é legal, né? No fundo, essa pessoa que teoricamente lida muito bem com o peso, ela sempre, geralmente, lógico que há sempre exceções, mas a maior parte tem um quadro mais tendência a quadro depressivo. Porque, a não ser que ela realmente consiga lidar com essa cobrança social, que, na verdade, se a gente for ver o histórico dos nossos padrões de beleza, quer dizer, Marta Rocha, por exemplo, Gisele Bündchen, por exemplo, a comparação das duas é evidente, né? Do quadril avantajado. Então, isso mudou. Hoje, a magreza, entre aspas, é uma coisa cultuada. Bom, o senhor falou dos quadros graves, né? Que seria a anorexia e a bulimia, né? Isso daí também são fatores psicológicos que levam a pessoa a apresentar essas doenças? Sempre. Na verdade, o que se imagina às vezes que a bulimia é pela indução apenas do vômito, não é só o vômito. Existem outras coisas, como o uso de laxante e tudo mais. Mas o vômito que representa mais o quadro bulímico, aquela menina, por exemplo, que come e induz o vômito depois, logo em seguida. As pessoas se preocupam, será que ela vai ter alguma doença do estômago, algum problema de esôfago? Não, o problema maior dessa menina é o problema de ordem psicológica. Porque essa menina que apresenta esse tipo de comportamento alimentar é uma menina que tem já um quadro depressivo, com certeza. É uma menina que tem problemas de ordem psicológica importantes. Vê a comida como algo ruim, né? Sim. Porque ela não consegue ficar com aquilo dentro. Na verdade, o conflito é presente. Na verdade, é bom e ruim ao mesmo tempo, né? É bom quando ela come essa comida, mas ao mesmo tempo a rejeição é instantânea. Então ela vive sempre num conflito do bom e do ruim, do certo e do errado. E uma pessoa obesa pode desenvolver isso? Sim, não significa que tem que ser uma garota, um menino magro, necessariamente. Na verdade, a maior parte deles não são magros. Eles são obesos e, na verdade, são altamente depressivos. A gente imagina uma pessoa muito magra, né? A anorexia é um desvio de imagem também, mas que não necessariamente também tem que estar magro. Aquela menina, geralmente acomete mais em meninas, nos quadros de desnutrição já é um quadro muito avançado, mas a anorexia é presente nas meninas de peso normal também. Quer dizer, a pessoa tem o peso normal, mas se vê gorda sempre. Sim. Né? E é muito difícil aproximar. E pode ter os dois juntos? Sim, geralmente, sim. Os dois geralmente juntos. A bulimia e a anorexia, elas andam juntas. E como que a gente deve perceber isso, né, num adolescente? Bom, as dicas principais quando os pais principalmente começam a perceber os excessos, né? Por exemplo, aquela menina, aquele menino, quando não come apenas um bombom, mas come a caixa inteira e você percebe que o peso não está mudando. Quer dizer, aquela criança que é compulsiva, aquele adolescente que é compulsivo. E esse mais ligado ao quadro bulímico. E a questão da percepção do vômito mesmo, da indução do vômito. E na anorexia, são aquelas meninas, por exemplo, principalmente, que têm mesmo um quadro depressivo de comportamento antissocial e a questão da insatisfação constante do peso, os comentários, a roupa que, na verdade, já é um manequim muito pequeno e ela ainda deseja uma menor ainda. Então são dicas do dia a dia mesmo, que a mãe e o pai muito próximos, às vezes não percebem por ser uma questão diária, mas que às vezes são interessantes. E se caso perceber, isso tem que ser tratado por quem? Bom, o tratamento é feito por tratamento médico e tratamento com psicólogo, né? Com medicamento, existem os medicamentos para isso, específicos para isso, e um apoio não só médico, o médico e a psicoterapia seriam essenciais. Existe o tratamento e o tratamento é bom e eficaz. Quer dizer, não dá para deixar isso, não dá. Esconder isso, não. Fingir dá. Que vai passar, que é uma fase, tem que ir ao médico mesmo. Tem que ir ao médico e procurar um tratamento. Ok. Existe uma dieta milagrosa? Seria bom isso, né? Não existe. Primeiro, acho que esse termo dieta, acho que está fora de moda. Não existe uma coisa que você vai... Porque com a palavra dieta... Parece que é por um tempo, vou fazer dieta 3 meses porque eu vou me formar no final do ano. Esqueça.
Eu vou colocar um biquinho. Porque a recuperação do peso vai ser muito mais rápida e maior do que o que você perdeu. A pessoa ganha mesmo esse peso? Por exemplo, ela faz por um tempo, parece que depois aumenta ainda mais o peso. O ser humano foi feito para recuperar o peso, para ganhar o peso. Então tem que mudar esse termo para um processo de mudança de estilo de vida mesmo, de reeducação alimentar. Então tem que ser uma dieta para o resto da vida, então. Não adianta você fazer aquela coisa de um mês, de tirar o carboidrato, o arroz, tirar a carne, não jantar, que na verdade nós somos muito bem feitos para ganhar peso. Por exemplo, se você tira o jantar em determinada fase da sua vida, você até perde peso, mas depois você começa a recuperar muito mais do que você ganhou. Então, por exemplo, a gente recomenda sempre comer a cada 3 horas, um exemplo de algumas dicas. Então, assim, a dieta ela deve ser esquecida. Na verdade, tem que mudar a sua rotina e dentro da sua individualidade, do que você gosta, do que a sua família gosta de fazer. Então, é uma coisa cada vez mais individual. Você não tem que comer só coisas que não gosta, porque tem que procurar aquilo que gosta. É lógico que você tem que aprender, na verdade, cada vez mais a indústria tem sido cobrada disso pelos órgãos reguladores, a questão da informação, da qualidade nutricional daquele alimento. Por exemplo, os restaurantes estão em esse dilema, se é obrigatório ou não colocar-se sobre aquele prato, por exemplo, os conteúdos calóricos e de carboidrato, etc. Por quê? Porque a população ela tem que estar mais antenada em relação a essas coisas. Isso parou de ser considerado uma questão de paranoia, uma questão de vamos dizer, entre aspas, chatice, é uma questão de necessidade mesmo. Entendeu? Então, é uma coisa saúde, de saúde mesmo. Bom, e remédios milagrosos? Existem? Não existem. Não? Não existe remédio para emagrecer? Nunca vai existir um medicamento único para emagrecer que você tome e você jogue toda a responsabilidade sobre aquele remédio. Se você está tomando pode comer o que quiser, tomar um remédio? Não existe. Veja bem, existem alguns medicamentos, por exemplo, as anfetaminas, que são famosas, que não são tão ruins quando parecem, quando bem indicadas, mas elas tiram o seu apetite. Quando você usa, certo, tudo bem. Mas depois que você para, o apetite volta. Então, tem que ter um processo de reeducação. Você tem que aprender como deve fazer, você tem que sentar... Então, o medicamento, ele sempre vem em terceiro plano. Primeira coisa é a alimentação, reeducação alimentar, e segundo, o exercício físico. Inserido dentro disso, para te ajudar num processo de emagrecimento, você vai usar com orientação um medicamento mais apropriado para o seu caso, que são vários medicamentos, né? Os inibidores de apetite, os medicamentos para ansiedade, os inibidores da absorção intestinal de gordura. Mas nos adolescentes não há medicamento que tenha sido testado. A sibutramina, que é um medicamento que talvez o mais prescrito hoje, existem alguns estudos, com casos isolados, talvez possa se usar naqueles adolescentes muito obesos que você já tentou fazer outras coisas. Caso crônico, né? Casos realmente de exceção. Quer dizer, para adolescente não tem remédio, não. Aprender a comer e fazer exercício físico. Que peso tem um e outro na manutenção de um peso ideal? São necessários os dois. Não tem como você fazer só a parte alimentar e não fazer exercício. E vice-versa. Se você, por exemplo, um garoto de 14 anos que entra numa academia e faz bastante exercício, mas não muda os hábitos alimentares, ele vai trocar a gordura por músculo, mas ele vai continuar. É uma coisa boa, sim. Mas ele não vai ver resultado e talvez isso o desmotive em relação à continuidade. Quer dizer, ele vai manter o mesmo corpo, mesmo peso, assim. Pode estar mais saudável, sim, mas vai manter o mesmo então, peso. Então isso talvez não tenha a motivação da continuidade. E em relação à alimentação, na verdade, só o exercício também, só a alimentação. O exercício é fundamental para a manutenção do peso a longo prazo. Nós somos bichos, né? A gente foi feito para fazer exercício, para se mexer. Então é necessário, o casamento é obrigatório. E precisa de exercícios muito fortes ou a caminhada, como muitos médicos dizem, para manter o peso? Olha, esse é um dilema que há muita discussão ao redor disso. A caminhada depende de quem você está falando. Por exemplo, uma pessoa depois dos 60 anos de idade fazer uma caminhada para emagrecimento vai ser de muita ajuda, mas uma pessoa que tem apenas um sobrepeso, que tem 18 anos de idade, fazer uma caminhada é uma atividade pouco eficiente para o emagrecimento. E geralmente essa pessoa ela deseja uma questão além da saúde, a questão estética. Então ela vai ter que sim fazer um exercício mais forte, como a corrida, como exercício de competição, futebol e academia, que é o mais comum hoje em dia. Nosso tempo está acabando, mas tem mais algumas coisinhas que eu quero perguntar. Questão do diet mais para quem tem problema de diabetes, né? Light. A gente deve procurar esses alimentos ou não?
Deve ser, se você tiver a opção de escolher entre o normal e o light, sim, mas não pode ser com exagero. A moderação é em tudo, tanto no light quanto no normal. O que é comer bem? Vamos deixar assim, para terminar aqui o nosso programa, porque os pais, né, quando a gente está falando mais de crianças e adolescentes, o que deve passar para os filhos, como deve ser essa orientação alimentar e também com relação ao exercício físico. Bom, o exercício tem que ser feito pelo menos 3 vezes por semana durante 1 hora. Hoje, para criança e adolescente, a gente fala 1 hora todos os dias. Então, os pais, os brinquedos, qualquer tipo. Qual seria mais indicado? A criança e adolescente não deve fazer exercício de impacto, de fortalecimento. Então, natação, basquete, vôlei, andar de skate, bicicleta. Então, dê ao seu filho... algo prazeroso também. Né? Sim, o casamento é perfeito, o prazer e o exercício. Em relação à alimentação, é questão disciplinar. Tudo que é gostoso não pode ser em excesso, geralmente engorda. O que dá muito prazer, você fique desconfiado porque aquilo pode engordar. Os alimentos muito processados, industrializados, tem que tomar algum cuidado com ele. Os alimentos mais naturais, entre aspas, as frutas, verduras, legumes, o nosso bom arroz com feijão, o nosso pãozinho com leite, quer dizer, voltar às nossas raízes, vamos dizer Simplicidade. assim. Simplicidade. Uhum. E criar-se uma disciplina onde haja horários e você valorizar um pouco mais o que você come. Não comer porque é obrigação, porque tem que se sentir cheio. Então tem que ter vamos dizer assim, como em casa, como na vida, um equilíbrio, na verdade. E até um agradecimento, porque cada alimento que chega à mesa teve muito trabalho para chegar ali, né? Acho que as pessoas devem ter essa consciência, né? Sim. Uma sugestão final? O que os pais criem em casa em relação à alimentação, um ambiente de disciplina e de equilíbrio e tomem cuidado e observem seus filhos em relação à questão do peso, que isso talvez possa ser muito... é muito mais simples na fase da adolescência, na infância, você cuidar do que depois, mais adiante. É mais fácil para um adolescente, uma criança Sim, perder peso certeza. do que para um adulto. Com certeza. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço aqui. a oportunidade. Eu agradeço você aí de casa que ficou com a gente até agora. Lembrando que o nosso programa vai ao ar 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, em 2 horários, 8h30 da manhã e também ao 12h30. Eu conto com você aqui.